Muitas vezes, quando provadas, as pessoas tendem a se vitimizar, ou seja, achar que são as únicas que estão sofrendo. Quando eu estou sofrendo, eu posso pensar, mas isso só acontece comigo, isso não acontece com mais ninguém. Eu sou o único que tem provações, que tem aflições. Entretanto, irmãos, nós não podemos limitar a nossa visão à nossa própria experiência. Achar que tudo está acontecendo conosco, sem ver o que acontece no entorno, sem ver o que acontece em volta, com o que acontece com as outras pessoas. A Bíblia diz, irmãos, que nós vivemos num conflito cósmico entre o bem e o mal. E todos nós estamos imersos nesse conflito cósmico, que começou no céu, com a luta entre Cristo e Satanás. E depois que continuou nesta terra aqui, quando nossos primeiros pais pecaram. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, diz o que acontece com a terra. Romanos 8, 22. O que acontece com a terra depois do pecado? Toda a criação geme e suporta angústia. Toda a criação. Não sou eu somente que sofro, irmãos, não é você somente que sofre, mas todos sofremos. A criação sofre. Não somente seres humanos, o mundo animal sofre por conta do pecado. Veja o que acontecia nos dias do profeta Abacuque. Nos dias do profeta Abacuque, o povo de Deus estava oprimido pelos assírios. E veja lá, havia violência, iniquidade, opressão, contendas, havia litígios, a lei era frouxa, havia uma injustiça social, a justiça era torcida. E veja só o que ele diz: o perverso cerca o justo. Isso a gente encontra no livro de Abacuque, no capítulo 1. E daí ele pergunta: diante de tudo isso que está errado, o senhor não faz nada? O senhor não toma nenhuma atitude? Permite essa situação? Qual a resposta de Deus para Abacuque? A resposta de Deus para Abacuque é surpreendente, irmãos. Diz assim: sabe, Abacuque, sabe como está tudo ruim? Pois vai piorar muito. O plano de Deus era que piorasse. Ia piorar por quê? Porque eles iam deixar de ser oprimidos pelos assírios, mas iam ser oprimidos, iam ser deportados, iam ser expatriados, iam sair da sua pátria pela Babilônia, pelo Império de Babilônia, que sucederia o Assírio. Abacuque faz um novo apelo. Senhor, o Senhor é o Deus eterno. Ele reconhece que o Senhor é o Deus eterno. Nós não vamos morrer, porque o Senhor é o Deus eterno, nós não vamos morrer. Mas por que é que toleras os traidores? Por que é que toleras esse povo? E aí tem a resposta do Senhor. Interessante, irmãos, a resposta do Senhor. Ele vai falar sobre a esperança de libertação. Mas ele diz para Abacuque o seguinte: escreve a visão em placas. Sabe o que o Senhor estava falando, irmãos, para Abacuque? Faça um outdoor, faça um grande painel. É a primeira citação de comunicação visual na Bíblia. O Senhor estava falando assim: escreve um painel para que qualquer um que passe possa ler e possa entender a mensagem. Qual era a mensagem? A mensagem é que o povo de Deus, o povo de Israel, ia ser libertado. Só que não era para aquele tempo, irmãos. Veja lá, para um tempo determinado, para a plenitude do tempo. E muitos comentaristas bíblicos aplicam esse texto à vinda do Senhor Jesus, na plenitude do tempo que o Senhor Jesus viria. Mas ainda ele dizia assim: se tardar, espera-o, porque certamente virá e não vai tardar. Ele estava dando a garantia. Ele estava dando a garantia para Abacuque que a libertação do povo de Israel não tardaria. E era para esperar, porque certamente virá. Nós, irmãos, estamos vivendo numa situação também que precisamos ser libertos desse mundo. E muitas vezes achamos que Deus não está fazendo nada. Achamos que ele vai demorar. Abacuque estava falando sobre a destruição da Babilônia histórica.
Mas nós precisamos agora, irmãos, que seja destruída, que nós estejamos libertos da Babilônia eclesiástica. Abacuque não se limitou, irmãos, àquela conjuntura histórica, aquele momento histórico, o momento presente. Ele viu o quadro mais amplo, ele viu o futuro, ele viu a libertação, ele viu a atuação de Deus em favor do seu povo. No capítulo 3, Abacuque louva a Deus e confiava nas promessas, mostrando que confiava na promessa. Veja Abacuque 3, 16 a 19, nestes versos, o que encontramos. Esperarei pacientemente, apesar das aflições, me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. E mais ainda, Deus é a minha fortaleza. Quem é a nossa fortaleza hoje, irmãos? Deus deve ser a nossa fortaleza. O tempo está difícil, as coisas estão difíceis. Parece que Deus não toma nenhuma atitude. No tempo oportuno, na plenitude do tempo, as atitudes de Deus serão tomadas em favor dos seus filhos, em favor de cada um de nós. Também hoje, irmãos, nós podemos dizer: Deus é a minha fortaleza. Eu quero que eu e você tenhamos na mente isso. Deus é a nossa fortaleza. Ele nos ama e Ele cuida de cada um de nós. Ainda que não entendamos, como dissemos ontem, Deus é amor. Ele nos ama, Ele cuida de cada um de nós.